E, enfim, leiam que vale a pena. E o resto, um bom congresso. Obrigada. Mais uma vez, obrigada, professora. Eu gostaria de avisar aos congressistas que o livro se encontra à venda aqui no lobby do auditório. Bom, vamos falar sobre fraude, evasão e elisão fiscal, desafios e boas práticas, com a contribuição dos colegas portugueses Pedro Marinho Falcão, da Law Academy, e o senhor Rui Marques, da European Public Prosecutor's Office. Poderia ter a honra de recebê-los aqui? Obrigada. E da minha colega brasileira, Luciana Grillo. A mediação ficará a cargo do meu colega jornalista Luiz Rosa, do Observador e também comentador da CNN de Portugal. O Luiz ele é autor dos livros A Conspiração dos Poderosos, 45 anos de combate à corrupção e O Governador. Luiz, se você quiser fazer o uso do púlpito, fique à vontade. Você se sente melhor aí? Então é como lhe gusta. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao painel Fraude, Evasão e Elisão Fiscal, Desafios e Boas Práticas. É um prazer estar aqui para o 9º Congresso Luso-Brasileiro dos Auditores Fiscais, para qualquer profissional de comunicação e jornalismo, como é o meu caso, que tem a língua portuguesa como principal ferramenta de trabalho. É sempre um motivo de grande alegria nós vermos tantos cidadãos unidos pela língua, e pela língua que é nossa, portugueses, brasileiros, todos os povos que assumem a língua portuguesa como sua. E, portanto, logo aqui em Coimbra, que é a cidade do conhecimento e do saber. Portanto, é com grande prazer que aqui estou. E, portanto, apresentando o nosso painel, temos connosco Pedro Marinho Falcão, advogado especialista, reconhecido pela Ordem dos Advogados de Portugal e professor de Direito Fiscal. À minha direita, Rui Marques, Procurador da República do Ministério Público Português, que se encontra a desempenhar neste momento funções de Procurador Delegado na Procuradoria Europeia, e a Luciana Grillo, licenciada em Direito, faz parte da Comissão Técnica da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais. Bem, a organização deu-nos 1h20 para falarmos e vamos dividir o tempo da seguinte forma: vamos dar 20 minutos a cada um dos oradores para fazer a sua apresentação e depois, no final, acho que seria interessante, se houver tempo para isso, para termos espaço para perguntas da audiência. Vamos começar pelo Dr. Pedro Marinho Falcão, que irá fazer uma apresentação dedicada ao tema Fraude e Evasão Fiscal, Desafios da Era Digital. Pedro, seu tempo vai estar aqui. Eu vou precisar do... Então vai mudar, ele vai mudar agora, tá vendo? Aqui você coloca para frente, volta. Certo. Eu podia regir que me pusesse o painel cheio. Muito bem. Bom, renovo os cumprimentos que ontem dirigi a todos os congressistas. Espero que estejam a desfrutar do congresso a que temos vindo a assistir. Queria também cumprimentar os meus colegas de painel, o Sr. Procurador, a colega que vai falar sobre o tema na área do Brasil e ainda o Luís Rosa, que fez o favor de vir a Coimbra fazer a moderação. Ele que é, terei que dizer, um dos jornalistas mais reputados, mais conhecidos, quer nos temas de política nacional, quer, o que é muito importante, na área do jornalismo de investigação jurídica. E, portanto, tenho que lhe dizer, Luís, que é uma honra estar ao seu lado a fazer a moderação deste painel. O tema que tratarei reporta-se à fraude e evasão fiscal. É um tema que provavelmente já foi tratado, que já foi discutido em diversos fóruns, mas que tem agora uma particularidade que resulta da circunstância de termos que encarar o combate à fraude e à evasão fiscal na nova era digital. E, portanto, proponho praticamente abordar 5 temas. Primeiro, conhecer que opções legislativas é que estão hoje à disposição de quem investiga.
2. Conhecer os sistemas reais de detecção da fraude fiscal de acordo com esta nova ferramenta que é a inteligência artificial. Explorar a aplicação da Machine Learning Big Data na auditoria e economia digital. Refletir sobre os efeitos da inteligência artificial na investigação criminal e analisar as estratégias de investigação dos crimes fiscais digitais. Sabemos bem que a economia digital revolucionou as transações comerciais, revolucionou as operações entre os diversos agentes económicos que integram diversas jurisdições, o que normalmente coloca um desafio relativamente à erosão da base tributária, porque há uma deslocalização plurieconómica face à forma como estes agentes económicos desenvolvem a respectiva atividade. E, portanto, as administrações fiscais têm de ter ferramentas à sua disposição que permitam, no fundo, alcançar aquilo que se pede a uma administração tributária, que seja eficiente do ponto de vista da aplicação da lei e que seja eficaz do ponto de vista da cobrança dos impostos. E só, de facto, uma luta efetiva contra a evasão fiscal é capaz de atribuir às autoridades administrativas e tributárias a eficácia e eficiência que todos nós, cidadãos, esperamos da administração fiscal. Para este efeito, foram criados diversos diplomas, quer nacionais, quer europeus, destacando-se a resolução do Parlamento de 2022, que resulta para os Estados algumas recomendações, nomeadamente a utilização da inteligência artificial, a implementação da tecnologia DLT, Distributed Ledger Technology, automatizar a cobrança dos impostos, aumentar a rastreabilidade e introduzir um conceito claro de estabelecimento estável, sobre o qual falarei a seguir. Destacamos de todas elas as ferramentas relativas à inteligência artificial e à machine learning e web scraping, que é uma solução que permite às autoridades tributárias recolher e analisar um volume considerável de informação para depois detectar operações que escapam à tributação e que integram aquilo a que nós chamamos a economia informal e, bem assim, a utilização daquela ferramenta DLT e da tecnologia blockchain para rastrear as operações que se colocam ao nível das diversas jurisdições. A utilização destes mecanismos e a sua implementação é já uma realidade nos Estados desenvolvidos. Em Portugal, há pouco quem me precedeu na intervenção falou já deste tema, a criação de um acordo multilateral chamado Common Report Standard, que prevê uma troca de informações entre todos os Estados aderentes e, por força deste modelo de troca de informações permanentes, os Estados aderentes devem prestar informações sobre os ativos bancários relativamente a particulares com residência fiscal nos países aderentes, empresas não financeiras com sede nos países aderentes e, bem assim, entidades que tenham sede em país não aderente, mas que o beneficiário efetivo resida ou tenha sede em país aderente ao sistema do CRS. São entidades financeiras que estão sujeitas a este regime e o que se pretende é acabar com a opacidade relativamente à natureza, à tipologia e à montante dos valores investidos por cada um dos contribuintes, permitindo que as autoridades tributárias troquem entre si informações de natureza financeira. Por outro lado, a inteligência artificial tem vindo a ser implementada pelas administrações fiscais, nomeadamente no combate ao branqueamento de capitais, que é um fenómeno criminal que aparece, nas mais das vezes, associado à fraude fiscal. A fraude fiscal pressupõe um comportamento omissivo por parte do contribuinte, no sentido de não declarar rendimentos que estavam sujeitos à tributação, rendimentos esses que depois podem ter reconhecimento do ponto de vista bancário, competindo às entidades financeiras, sempre que esses movimentos não correspondam ao perfil do seu cliente, tratar tais movimentos como operações suspeitas e, sendo uma operação suspeita, comunicar
à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária, que depois reportará em Portugal ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal, que tem por competência avaliar se esse tipo de movimentos correspondem ou não a uma tipologia de branqueamento de capitais. E quando conclui que há pelo menos a suspeita desses movimentos corresponderem a branqueamento de capitais, essas operações suspeitas dão origem ao congelamento da conta bancária, impedindo, portanto, que haja operações a débito ou a crédito, enquanto a investigação não prosseguir. Temos casos, de facto, paradigmáticos e muito relevantes no que respeita à aplicação da inteligência artificial no âmbito da fiscalização e da investigação criminal. No Brasil, em 2024, foram detectados variedíssimos contribuintes que utilizavam rendimentos ocultados em criptoativos, na Polónia com um sistema integrado de informação bancária e no Reino Unido com milhões de registros processados e tratados pela inteligência artificial, funcionando de uma forma integrada, através do qual dados bancários, registros imobiliários, elementos das redes sociais, dados alfandegários, são tratados em conjunto pela mesma entidade, que depois seleciona os contribuintes para efeitos de investigação criminal, quando entende que, da análise associada desses elementos, existe a suspeita da prática de um crime fiscal. Os desafios e as ferramentas que se colocam à disposição e que são hoje tratadas pela autoridade tributária são elementos que permitem identificar comportamentos fraudulentos do contribuinte. Saliento os sistemas europeus TNA e RIS, Transaction Network Analysis, que permite combater fraudes de IVA em tempo real, principalmente quando estão em causa fenómenos de fraude fiscal internacional, conhecido por fraude fiscal em carrossel, que pressupõe a interação entre diversos agentes situados em diversos países da União Europeia, que permitem que, em conjunto, haja uma redução ilícita da carga fiscal, permitindo uma transação de um conjunto de bens que são transacionados abaixo do preço do valor do mercado, por via do não pagamento em determinado momento dos impostos que eram devidos nestas circunstâncias. E esta solução da Risk Information System é exatamente o modelo que permite a troca de informações para combater fenómenos de evasão em tempo real. O mesmo ocorrendo com a Big Data, Blockchain e criptoativos, nomeadamente análise de redes, que permite às administrações tributárias fazer o scrapping, isto é, verificar se nas redes sociais existem elementos que permitem o tratamento e a análise dos contribuintes, por via dos quais se retira a conclusão de que esses contribuintes estão a praticar determinado tipo de operações que podem ter ou natureza fraudulenta ou que ocultem rendimentos que não estão sujeitos à tributação. Casos, por exemplo, do radar fiscal no Brasil ou da apreensão de uma tipologia de ativos financeiros conhecidos por NFTs, de que foi exemplo o Estado brasileiro. Por outro lado, é necessário, para que o sistema seja funcional e otimizado, é necessário que seja concretizado o conceito de estabelecimento estável. Eu hoje confesso que ouvi de manhã a doutora Marta Santos abordar o tema do estabelecimento estável e, de alguma forma, atribuir-lhe menor importância relativamente àquilo que deve ser o conceito de estabelecimento estável. Eu tenho um entendimento diferente e entendo que a definição concreta do conceito de estabelecimento estável é fundamental para definir, por um lado, onde é que se encontra localizada a operação, porque depois de saber onde a operação foi concretizada é que se consegue determinar qual é o Estado competente para promover a respectiva investigação criminal. E, portanto, definirem-se regras relativamente ao que deve ser a competência do Estado por via das regras atendentes ao estabelecimento estável, deve ser um esforço de todos os países para que, em termos legislativos, haja uma definição concreta da localização das respectivas operações económicas. São matérias complexas que ainda não estão devidamente tratadas, mas que devem ser desenvolvidas justamente para permitir o combate à fraude e à evasão fiscal. Por outro lado, é preciso também desenvolver obrigações digitais e de interoperabilidade. Nós já temos algum exemplo, como é o caso do SAFT,
que é um sistema nacional e que permite o reporte de informação contabilística e de faturação entre os contribuintes da administração fiscal portuguesa, o DAC7, o Sistema Vida, plataformas online que devem transpor para a autoridade tributária informação relevante sobre o desenvolvimento da atividade dos agentes económicos e, bem assim, será, digamos, demasiado ousado, de todo modo, provavelmente será esta evolução, a interoperabilidade entre os sistemas fiscais, bancos e outro tipo de plataformas das quais resultem atividades entre os agentes económicos. Em Portugal existem alguns diplomas que são relevantes no fenómeno da deslocalização de capitais. A Lei 83/2017, que incorporou a 5ª Diretiva do combate ao branqueamento de capitais. A Lei 89/2017, que aprovou o Registro Central do Beneficiário Efetivo. E a Lei 92/2017, que limita o pagamento de operações económicas em numerário e, acima de determinado valor, só é permitido fazer-se o pagamento através de sistemas que permitam reconhecer quem são os operadores económicos envolvidos nessa transação. A Lei do Branqueamento de Capitais estabelece um conjunto de obrigações que envolvem todos os atores relacionados com o combate ao branqueamento de capitais, obrigações de controle, obrigações de reporte, obrigações de informação, obrigações de comunicação, e é através do cumprimento generalizado deste tipo de obrigações que é possível um efetivo combate ao branqueamento de capitais, que, como disse, é um fenómeno que anda de braço dado com a fraude fiscal, e do ponto de vista técnico prevê-se a utilização da inteligência artificial com o profiling e o sancionamento com reconhecimento de comportamentos padrão e análise de risco de comportamento de agentes económicos. É possível também a utilização da inteligência artificial relativamente a relatórios ou a análise e elaboração de relatórios de risco com modelos de conformidade societária que permitem fazer a verificação da atividade desenvolvida pelas pessoas coletivas relativamente à tipologia das operações, ao local em que as operações são realizadas e os movimentos financeiros que estão associados, e os relatórios de risco empresarial baseados em inteligência artificial permitem, na verdade, que as autoridades tributárias produzam internamente relatórios que incidam especificamente sobre determinado tipo de sociedades ou agentes económicos que, pela sua dimensão, pela sua expressão e pelo tipo de atividade que desenvolvem, merecem uma atenção especial por parte das autoridades administrativas. Todavia, e quase a terminar, diria que a utilização da inteligência artificial como forma de combate à fraude e à evasão fiscal leva-nos, todavia, porque um sistema tributário, para ser um sistema justo, tem que ser também um sistema equilibrado. Equilibrado entre, por um lado, o interesse na investigação criminal, a recolha de informação que permita às autoridades, quer as autoridades judiciárias, quer as autoridades tributárias, que normalmente dão apoio à investigação criminal, recolher informação. É isto que se pretende numa das faces da moeda, que é a investigação criminal, mas, por outro lado, para que o sistema seja justo, tem que ser equilibrado. E o equilíbrio pressupõe que a recolha de elementos por parte dos contribuintes tenha que ter um tratamento que não ponha em causa determinadas realidades que respeitam à privacidade daqueles que estão a ser objeto de análise. E por isso, quando falamos em utilização de metodologias relacionadas com a inteligência artificial, quando analisamos as metodologias que visam analisar e verificar aquilo que nós chamamos de economia digital, é preciso também tomar em linha de conta os interesses particulares de cada contribuinte que devem ser preservados relativamente à reserva da intimidade privada. E, portanto, a utilização da inteligência artificial e deste conjunto de mecanismos digitais que permitem a obtenção de informação leva-nos, neste exercício de reflexão, a colocar algumas questões. Primeiro, será aceitável
que os algoritmos decidam quem deva ser fiscalizado ou sancionado? Segunda questão, como é que equilibramos a eficiência fiscal com a preservação dos direitos fundamentais, nomeadamente o direito à informação, o direito à inocência, o direito à não discriminação? Terceira questão, até que ponto a interoperabilidade entre a autoridade tributária e plataformas que forneçam informação, nomeadamente informação bancária, deve ser levada ao extremo, de modo a que a autoridade tributária tenha acesso imediato aos elementos bancários de cada contribuinte? Se a transparência algorítmica é suficiente ou se necessitamos de um controle público adicional relativamente ao desempenho desenvolvido pelas autoridades judiciárias e tributárias? Qual o papel do investigador que utiliza a inteligência artificial no combate à fraude fiscal, mas, fundamentalmente e mais relevante, perguntar se a inteligência artificial se torna opaca, se não permite perceber de que modo é que está a desenvolver procedimentos de investigação criminal e se o contribuinte se encontra verdadeiramente protegido de uma máquina potente que tem informação que pode pôr em causa a reserva de intimidade do cidadão e se neste equilíbrio não se deverão equacionar questões não só de natureza ética como também de natureza jurídica, de modo que a investigação não seja uma arma, mas sim uma metodologia para recolher informação relevante para combater a fraude e a evasão fiscal. É este o exercício de reflexão que eu deixo para todos os congressistas. Muito obrigado. Bem, segue-se o Sr. Procurador Rui Marques, que vai explicar-nos a origem e o papel da Procuradoria Europeia, que é um dos órgãos mais recentes da União Europeia, e vai falar-nos igualmente sobre o desafio do combate à fraude fiscal no contexto da União Europeia, sobretudo em sede de IVA e a matéria aduaneira. Precisava do PowerPoint. Tem a apresentação? Acho que o Sr. Procurador está à espera só que a sua apresentação Não, esteja... tenho uma apresentação que enviei, portanto estou só a aguardar que seja inserida. Eu enviei para o Dr. Fernando. Enviei ontem. Sim, sim. Com os telemóveis resolve-se num instante. Exatamente. Depois eu tenho. Enviei-lhe ontem para o seu e-mail, mas tenho aqui, tenho uma pen, mas está encriptada, tenho que me dar uma sua, se tive, mas... Quer inverter comigo? Seria melhor. Imagina. Então fala a primeira senhora, doutora Luciana Grilo. A minha, você tem a apresentação? Perfeito. Boa tarde a todos. Vocês já ouviram o meu nome hoje, né? Disseram que eu vim aqui para cantar. E, de fato, eu havia comentado com o Eudaldo assim, Eudaldo, se mais alguém falar sobre o split payment, eu vou ter que apresentar uma música no período da tarde. Ele falou, então começa a cantar, minha amiga, porque eu também vou falar do split payment. Né? Mas, poupando, né, a audição de vocês, eu resolvi falar de split payment mesmo. Acho que vai ser melhor. Vocês vão preferir ouvir novamente sobre o split do que me ouvir cantando. Tá certo? Mas, Eudaldo, não tem problema, porque assim, a maior parte da sua apresentação
ela se perdeu na hora que apresentamos as suas imagens de 2006 e as pessoas chegaram à conclusão de que você não mudou nada em 20 anos. E aí, então, perdeu assim, a curiosidade toda das pessoas ficou focada nisso. Vamos lá, eu quero trazer um outro viés para vocês, que é a tratativa do split payment como uma ferramenta de combate à fraude fiscal. E por que é interessante que nós falemos sobre fraude fiscal num congresso onde a abordagem trata de sistemas fiscais globais que sejam, então, sustentáveis e inclusivos? Porque, simplesmente, a fraude fiscal, ela municia, ela permite 3 grandes nocividades sociais, que uma delas é a supressão de ingresso de recursos nos cofres públicos. Decorre dessa supressão que muitas políticas, financiamento de políticas públicas, sobretudo as sociais, sejam alijadas. Em decorrência disso ainda, você promove concorrência desleal entre as empresas e fica, então, socialmente aquela percepção de que aquele que praticou uma conduta antijurídica, ele teve, em relação aos demais, um benefício, né, uma vantagem, ainda que indevida, mas uma vantagem, e isso faz com que a descredibilidade nas instituições possa levar a uma quebra do pacto social, da coesão social, então ela é danosa também nesse sentido. E, finalmente, a fraude fiscal, como não existe mágica, a matemática diz o seguinte: os caixas do Estado precisam financiar políticas públicas, precisam financiar a existência do próprio Estado. E, diante disso, se as fraudes fiscais não permitem o ingresso regular de receitas dos cofres dos Estados, o que acontece? Esse Estado busca, de outras formas, suprir esse caixa, normalmente através de bases de incidência mais facilmente disponíveis, como é o caso da tributação sobre o consumo, porque muitas vezes a pessoa ela escolhe deixar de praticar um determinado ato, mas ela não pode deixar de consumir determinados bens. E então, justamente, você otimiza a sua tributação em cima da base tributária de consumo, afligindo ainda mais contundentemente aquela população mais vulnerável. Então, é um ciclo realmente vicioso, onde a supressão do recurso ele tem um viés social. Portanto, combater fraude fiscal é, sim, exercício de justiça social. E é sob esse viés que nós estamos aqui trazendo a ferramenta do split. O split, apesar de estar dentro do contexto da reforma tributária sobre o consumo do Brasil, é uma ferramenta com potencial de exportabilidade muito grande. Então, nós acreditamos, sinceramente, que a experiência brasileira vai servir de paradigma para que amanhã, depois, com o avanço das tecnologias, em todos os países onde você tem um sistema bancário bastante avançado e um volume de documentos fiscais expressivo emitido de forma eletrônica, você possa fazer a adoção deste tipo de ferramenta para garantir o combate à fraude fiscal via segregação desse imposto já diretamente para os caixas do Tesouro Nacional, para o caixa dos estados e dos municípios, como é o caso do Brasil, onde nós teremos ali um IVA dual, e também pagando para o fornecedor aquilo que é dele, que corresponde ao fornecimento da mercadoria e o fornecimento do serviço. Então, para que a gente consiga entender o contexto, eu preciso enxergar o que nós temos hoje no Brasil. No Brasil, hoje, nós não temos um IVA, nós temos um chamado IVA imperfeito, um IVA capenga, não é, professor? Assim eu aprendi com você sobre o paraíso fiscal dos serviços, não é mesmo? Mas nós temos, então, o ICMS, que, apesar de ser um imposto não cumulativo, é uma não cumulatividade restrita, porque ela não permite crédito, por exemplo, de energia elétrica, a não ser do setor produtivo, ele não permite o creditamento, por exemplo, da aquisição de bens de ativo imediatamente, no momento em que eles são adquiridos, mas parcelados ao longo do tempo, não permite o creditamento de materiais intermediários e uma série de outras vedações que fazem com que essa não cumulatividade ela seja muito imperfeita.
E nós temos também a chamada base segregada, onde o ICMS incide apenas sobre o fornecimento de mercadorias, o fornecimento de bens e algumas prestações de serviços, somente comunicação e serviços de transporte interestadual e intermunicipal, enquanto todos os demais serviços são tributados diretamente pelos municípios que integram as unidades federativas brasileiras. E o imposto desses municípios, que é o nosso chamado ISS, ele é integralmente cumulativo. Tá? Então, você cobra uma única vez e ele se acumula, ele vira custo para todas as empresas que adquirem serviços tributados pelo ISS. Então, diante desse fato, e também nós somos 26 estados e 5.570 municípios, nós partimos para uma mudança radical dentro da nossa reforma tributária, que é a unificação dessas bases. Tá? Então, só pensando no ICMS e nessa questão da não cumulatividade imperfeita, nós temos muito configuradas no Brasil 3 tipos de fraude. 2 delas, as operações de circulação de mercadoria até ocorrem, mas o pagamento do imposto devido não ocorre. Então, eu tenho, por exemplo, uma empresa B que fornece a mercadoria para a empresa C, mas quem emite o documento fiscal é uma empresa A, que é uma empresa ficta, uma empresa que não existe de fato, e, portanto, ela não efetua o pagamento desse imposto e fica por isso mesmo. Então, aquele crédito tomado pela empresa C, numa atitude de boa-fé, ele é um crédito sem lastro. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de fraude que nós enfrentamos. Nós temos também um outro tipo de fraude, que é a chamada inadimplência fraudulenta, onde eu também tenho a realização da operação, a empresa A, ela mesma fornece a mercadoria e ela mesma entrega o documento fiscal, mas é aquela velha máxima do devo, não nego e não pago, e você que vem atrás de mim, tá certo? Então, essa empresa, ela simplesmente utiliza a inadimplência como sua fonte de diferença concorrencial. E nós temos poucos meios dentro dos fiscos estaduais para fazer, por exemplo, o arresto de faturamento ou medidas coercitivas capazes de inverter essa lógica da inadimplência fraudulenta. Então, também é uma fraude com a qual nós lidamos e, novamente, nós não temos o pagamento pela empresa fornecedora do imposto devido naquele documentação fiscal e o lastro do crédito da empresa adquirente não existe. Finalmente, eu tenho aquela operação em que sequer aconteceu a operação, simplesmente houve a venda de um documento fiscal. Não houve fornecimento de mercadoria, não houve pagamento de imposto, mas houve a venda de um documento fiscal apenas para que a empresa adquirente desse documento falso, né, que não lastreia nenhum tipo de operação real, ela possa lançar a crédito esse valor na sua escrita fiscal e, então, pagar menos imposto. A empresa, normalmente A, aqui também é uma empresa ficta, que quando você vai atrás ela desaparece e é muito difícil você caracterizar a má-fé a ponto de conseguir estornar os créditos da empresa B. Então, eu acredito que muitos dos meus colegas vão concordar comigo que quando eu entrei na fiscalização, isso há alguns bons anos atrás, nós corríamos muito atrás de caminhão sem nota fiscal. E hoje nós corremos muito atrás de nota fiscal sem caminhão. Então, fica difícil, fica mais difícil, né, quando você não tem o que contar, não tem um estoque físico, não tem algo a ser mensurado, você conseguir avaliar que aquela operação não ocorreu e você conseguir reverter a situação de inadimplência ou de supressão do recurso dos cofres dos entes federados. Muito bem, se no presente nós temos bases segregadas, um crédito que é físico, portanto limitado, e nós não temos os serviços dentro da base de incidência, vocês imaginem o cenário dessas 3 fraudes que eu coloquei agora,
no futuro, que seria o futuro pós-reforma tributária, onde eu tenho uma base de incidência gigante, onde eu coloquei ali dentro todos os serviços, e eu estou, para garantir a neutralidade, para garantir a plena não cumulatividade, eu estou dizendo que o crédito será amplo, então que eu vou dar direito de crédito de todas as aquisições, de todos os fornecimentos de bens e serviços, como, aliás, deve ser e deve estar presente no modelo de um bom IVA. A perspectiva é que, se nós não tivéssemos um mecanismo para deter isso, e ainda mais considerando a quantidade de entes federados no Brasil e a extensão territorial brasileira, que é continental, nós teríamos um cenário de aumento exponencial desse número de fraudes e, em razão da premissa básica da reforma tributária ser a mantença da nossa carga tributária, tá? E é o tipo da reforma que fala assim, quanto é que vai ser a alíquota? A alíquota a gente vê depois, né? Eu vou manter a arrecadação e a alíquota a gente vê depois. Então, se eu tiver um elevado número de fraudes, a tendência, então, é que essa alíquota de referência ela seja extremamente alta para poder combater essa questão da evasão, da supressão. E aí, então, onerar agressivamente aqueles que são os bons pagadores de impostos, a ponto de causar aí um esgarçamento, realmente, da capacidade contributiva daqueles contribuintes que definitivamente decidem realizar bem as suas obrigações. Então, diante disso, veio uma solução que diz o seguinte, a lei complementar, isso está na nossa emenda constitucional aprovada no final de 2023, a lei complementar definirá, disporá sobre um regime de compensação e pode estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente na operação antecedente, desde que o adquirente possa efetuar esse recolhimento diretamente ou então que esse recolhimento ocorra na liquidação financeira da operação. A interpretação que se dá a esse dispositivo é o seguinte, se eu, Estado, administração tributária, consigo oferecer a você, contribuinte, uma solução em que você, através do sistema bancário, ou através de uma solução de pagamento, ou de um arranjo de pagamento feito pelas instituições bancárias, consegue destacar do valor total que você está pagando para o fornecedor aquilo que já é tributo, então eu posso condicionar o seu direito de crédito ao efetivo pagamento na etapa antecedente. E é isso o que a lei complementar fez. A lei complementar definiu todas essas formas que pode acontecer o pagamento do tributo devido. Então, imagine que eu sou uma empresa fornecedora, e eu tenho um saldo credor, porque eu também adquiri insumos, eu adquiri material de embalagem, eu adquiri serviços, e eu tenho ali um saldo credor. Aí, então, eu emito um documento fiscal de venda, esse documento fiscal de venda, ele tem um saldo destacado de IBS, que é o nosso novo imposto, o nosso IVA vai se chamar IBS e CBS, e então eu vou nesse meu saldo credor e eu abato desse saldo credor por compensação o valor desse imposto. Então, essa primeira nota em ordem cronológica que eu emiti, eu abato do meu saldo credor. Emito uma nova nota e, novamente, compenso com o meu saldo credor. E assim por diante, até que eu consumo todo o meu saldo credor. Feito o consumo do meu saldo credor, o que acontece? Eu fico sujeito ao pagamento disso no meu período de apuração. No entanto, se antes desse meu período de apuração, o meu adquirente efetuar o pagamento daquilo que ele está comprando de mim, se ele efetuar o pagamento se utilizando para isso de um arranjo de pagamento que está dentro lá da instituição bancária, o próprio banco fará a segregação disso e vai enviar para o fornecedor aquilo que corresponde ao fornecimento do bem e do serviço e enviará para os cofres públicos aquilo que corresponde à parcela do imposto. Então, você está permitindo, assim, que aquilo que compõe o pagamento que normalmente você faz a um fornecedor seja segregado pelo banco com uma base legal que dá fundamento a essa segregação e faça a destinação de forma correta, com o requinte de que esse arranjo de pagamento conseguirá enxergar se eventualmente já houve o pagamento desse imposto devido, quer por compensação ou quer pelo pagamento na apuração, e ele só vai
vai fazer essa segregação se esse pagamento ainda não foi feito. Na extrema possibilidade de haver um pagamento em duplicidade, o sistema tem até 3 dias úteis para fazer a devolução, então, desse valor para o fornecedor. Tá certo? Então, é uma sistemática que o fornecedor ele tem o trabalho de emitir um documento fiscal, e esse documento fiscal, ele é identificado ali por um código, uma numeração, ele é ele, e ele será monitorado individualmente. Então, ele fornece um bem ou serviço e emite um documento fiscal. O adquirente faz o pagamento como se ele estivesse fazendo um pagamento normal, mas ele se utiliza de um meio de pagamento ofertado pela rede bancária. Pagamento de um boleto, um cartão de crédito, um PIX, enfim. Ele vai utilizar qualquer arranjo de pagamento que esteja disponível dentro de uma instituição bancária. E o banco faz o que a gente chama de split, que nada mais é do que a separação dos valores devidos ao fornecedor e devidos ao fisco. Muito menos relevante do que dizer que esse split payment é obrigatório, porque ele de fato não é relevante dizer que ele está disponível, porque eu não estou obrigando o adquirente a utilizar o meio de pagamento. Se ele quiser pagar a mercadoria dele em dinheiro, ele pode? Pode. Se ele quiser pagar a mercadoria dele com permuta, ele pode. Se ele quiser pagar com um abraço, ele pode? Ele pode. Tá? Só que o meio está disponível para ele, e o mero fato de estar disponível a ele permite que eu, administração tributária, diga: você só tem o crédito a hora que esse imposto estiver pago. Então, se ele optar por não fazer o pagamento, passando esse pagamento pela rede bancária, de forma que a rede bancária possa fazer o split, se for o caso, o que acontece? Ele aguarda que o fornecedor faça esse pagamento por compensação ou por pagamento no momento da apuração, e aí, então, ele tem esse crédito liberado na escrita fiscal dele para ele poder fazer a compensação com as suas operações próprias. Certo? Então, foi a ferramenta que nós vislumbramos para permitir o combate a, pelo menos, esse tipo de fraude. Claro que nós não somos iludidos de achar que isso vai acabar com todo tipo de fraude fiscal, porque nós sabemos que assim isso não funciona dessa forma. Pelo menos 2.000 anos temos notícias aí de auditores fiscais, né? Então, e até para o bem da nossa carreira, nós esperamos que as fraudes elas permaneçam, que a gente possa continuar correndo atrás, né? Mas o fato é que eu acho que isso ajuda em muito ao equilíbrio concorrencial, isso ajuda em muito a prática de justiça fiscal e não interfere em nada na simplicidade negocial. Ou seja, não é algo que nós estejamos solicitando o acréscimo de obrigações acessórias ou outras obrigações para os nossos contribuintes. Pelo contrário, algo que acontecerá de forma automática e natural e que tem tudo para ser um modelo, então, capaz de ser exportado para todo mundo. É isso que eu gostaria de deixar para vocês. Muito obrigada. Acho que já temos a apresentação do Dr. Rui Marques. Boa tarde, então, a todos. Doutora Luciana, um especial agradecimento por ter salvado a minha apresentação. Fica em crédito consigo. Cumprimentar também os meus companheiros de painel, cumprimentar todos e começar também por agradecer o convite que me foi dirigido, aqui na pessoa do Dr. Fernando Ramos, pessoa com quem tenho trabalhado e que aproveito para saudar desde aqui. Vou fazer uma apresentação de uma instituição que é nova no quadro europeu, que é a Procuradoria Europeia, e o meu principal objetivo será o de explicar o porquê da criação de uma Procuradoria Europeia, o seu modo de funcionamento e quais os principais desafios que se colocam à mesma. Eu vou avançar porque já tomei aqui um bocadinho de tempo, deixo-vos aqui a história de algumas datas-chave da Procuradoria Europeia, na forma como viu, mas vou procurar explicar um bocadinho mais à frente, desde logo com a introdução do conceito de infrações financeiras da União. Como sabem, a União Europeia foi instituída como uma comunidade de uniões aduaneiras, depois foi evoluindo.
E, a certa altura, colocou-se uma questão com base no direito existente, que era de saber até que ponto é que cumpria à então Comunidade Económica Europeia lançar mão de mecanismos de direito penal para preservar os interesses da sua própria existência. Um caso foi paradigmático e talvez mesmo fundador do caminho que veio a culminar com a criação da Procuradoria Europeia, e conhecido como o caso do milho grego, o Acórdão Greek Maize. Nos termos do artigo 5 do Tratado de Roma, os Estados-membros estavam obrigados a tomar todas as medidas gerais ou particulares, designadamente para assegurar a execução das obrigações decorrentes do presente tratado ou resultantes dos atos das instituições da comunidade. E os Estados-membros devem facilitar à comunidade o cumprimento da sua missão e abstêm-se de todas as medidas suscetíveis de colocar em perigo a realização dos objetivos do presente tratado. Estou-me a referir aqui ao Tratado de Roma. Nos anos 80 surge então um caso em que a Comissão age contra a Grécia junto ao Tribunal de Justiça da União Europeia. Em causa estavam 2 carregamentos de milho. Esse milho era proveniente da Jugoslávia, mas entrou no espaço da Comunidade Económica Europeia através da Grécia, através de mecanismos de corrupção, falsificação de documentos. As autoridades gregas atestaram a origem daquele milho como sendo grego, e a diferença estava em que, se o milho fosse grego, uma vez que tinha por destino a Bélgica, estaria isento de pagamento de direitos aduaneiros, enquanto que, se o milho fosse jugoslavo, teria que pagar os competentes direitos aduaneiros. Em causa estava valores à data dos factos, 1.311.000 euros, como ponho aqui, que na altura era efetivamente um valor substancial. A Comissão Europeia efetuou diversas diligências e não conseguiu obter a colaboração na investigação por parte das autoridades locais da Grécia. E então, suscitou a questão ao Tribunal de Justiça da União de saber se, para além de todo o lastro de medidas administrativas, medidas de cooperação aduaneira que os Estados estavam obrigados a adotar, se incumbia algo mais. Ou seja, se incumbia também aos Estados tomar medidas de direito penal para proteger os interesses da União. E é assim que, neste Acórdão 68 de 1988, o Tribunal de Justiça da União Europeia dá um passo quase cego, quase um passo em falso, porque, na realidade, temos uma decisão jurisprudencial, mas não temos lei de suporte, como eu vou explicar. Mas, ainda assim, o Tribunal de Justiça, fazendo a interpretação do Tratado de Roma, entendeu, pela primeira vez, que, ao não proceder criminal ou disciplinarmente contra pessoas que praticaram na prática e na dissimulação de operações que permitiam evitar o pagamento dos direitos niveladores agrícolas, a República Helénica, a Grécia, não cumpriu as obrigações que lhe incumbem por força do Tratado do artigo 5º. Perante uma situação de criminalidade organizada transnacional, envolvendo um Estado fora da comunidade, que era a Jugoslávia, e 2 Estados dentro da comunidade, a Grécia e a Bélgica, o Tribunal de Justiça decretou este princípio. Porém, a realidade é que não havia suporte básico para isso, o que levou o legislador, depois a apresentação fica disponível, terá a ver com aquelas datas que eu vos apontei no início, mas que teremos que atalhar, mas levou a tomar este assunto em consideração. Em 1992, o Tratado de Maastricht veio alterar profundamente a Comunidade Económica Europeia e as suas regras, mas para este efeito veio criar um título novo, que é o Espaço de Justiça e Assuntos Internos. E neste artigo K1, foi acordado que os Estados-membros consideravam como questões de interesse comum a luta contra a fraude da dimensão internacional e a cooperação judiciária em matéria penal. E foi dado ao Conselho poder para elaborar convenções e recomendar a sua adoção. É um primeiro passo no sentido de introduzir o ordenamento jurídico-penal dentro do ordenamento jurídico comunitário. E é neste contexto que, em 1995, surge a Convenção PIF. O PIF é o acrónimo para Proteção dos Interesses Financeiros, e surge também este regulamento PIF, que ainda hoje está em vigor e que estabelece medidas de proteção administrativa e medidas de controle. Na realidade, este panorama fez-nos notar o seguinte: os interesses do Estado não são coincidentes com os interesses da União. E, portanto, ou a União confiava cegamente nos Estados, mas naquelas partes em que os interesses não eram comuns, sairia prejudicada, ou então teria que adotar medidas para se autoproteger no bolo comum face à fatia do bolo que representava cada Estado.
Assim, foram tomadas medidas como a criação de um corpus iuris, no fundo, a coleção de todo o direito, todo o acervo de direito penal e processual penal em vigor nos Estados-membros, fez o chamado Green Paper, até que, com o Tratado de Lisboa e o Tratado de Funcionamento da União Europeia, ficou estabelecido naquilo que é a Lei Constitucional Europeia, ou seja, os tratados, aqui no caso do Tratado de Funcionamento da União, no artigo 325, que incumbe à União e aos Estados-membros combater fraudes e quaisquer outras atividades ilegais lesivas dos interesses financeiros da União. Portanto, autonomiza-se aqui o conceito de interesse financeiro da União. E dá-se competência ao Parlamento Europeu e ao Conselho para adotar medidas necessárias no domínio da prevenção e combate das fraudes lesivas dos interesses financeiros da União, tendo em vista proporcionar uma proteção efetiva equivalente nos Estados-membros, de maneira que isto funcionasse no espaço integral da União Europeia. Com base neste direito, que não havia inicialmente, quando foi proletado aquele acórdão sobre o milho grego, a Comissão faz uma proposta diretiva PIF, uma diretiva de proteção dos interesses financeiros, e faz também uma proposta de regulamento para a instituição de uma Procuradoria Europeia. Isto porque também no Tratado de Funcionamento da União Europeia estava previsto a criação de uma Procuradoria Europeia a partir do Eurojust. É este o contexto que justifica a criação de uma Procuradoria Europeia, a qual, como podem começar a ver, tem por missão não cuidar dos interesses dos Estados, mas cuidar dos interesses da União, nomeadamente quando estes são conflituantes com os do Estado. A Procuradoria Europeia entra em funções em 2021 e, no fundo, não é mais do que um Ministério Público independente da União Europeia. É responsável por investigar e levar a julgamento os autores e cúmplices das infrações penais que interessam os interesses financeiros da União, deve proceder às investigações, instaurar as ações nos tribunais, até que o caso esteja definitivamente resolvido, incluindo em 7 recursos. A competência material da Procuradoria Europeia é feita por definição àquilo, como não podia deixar de ser, que é o conceito de interesses financeiros da União. E este conceito de interesses financeiros da União é atingido por duas vias. Por um lado, por via da despesa, as despesas que a União efetua, e, por outro lado, por via das receitas. Portanto, incumbe à Procuradoria Europeia proteger a União Europeia quando esta gasta o dinheiro que dispõe através dos diversos mecanismos ou quando esta não consegue arrecadar as receitas em causa. A arrecadação das receitas, como devem conhecer, é feita através de um sistema de recursos próprios da União. Estes recursos são de diversa natureza. Temos os recursos próprios tradicionais, os direitos de niveladores, os direitos aduaneiros, que em 2024 representavam 24 milhões de euros, os recursos do IVA, que representavam 23 milhões de euros, receitas provindas do plástico, que representavam 7 milhões de euros, e depois a fatia de leão, que é a contribuição de cada Estado no Orçamento da União, que seriam 81 milhões de euros. Foi também estabelecido um mecanismo de empréstimos através do mecanismo de revisão e de recuperação e resiliência. Eu chamo a atenção aqui para o seguinte, e é importante, tendo em conta a natureza do evento, chamar esta atenção. Como veem, os Estados-membros contribuem com 81 milhões de euros. Porém, existem estudos, designadamente o chamado Gap of the VAT, portanto, o fosso de IVA não cobrado na União, e os números disponíveis para 2022 são os seguintes. Em 2022, a União podia e devia ter cobrado 89 mil milhões de euros. Portanto, aquilo que não é cobrado, aquilo que é evadido, não só a nível de esquemas que não constituem crime, que poderão constituir contornações, mas também esquemas criminosos, é superior àquilo que os Estados contribuem, àquilo que os Estados põem anualmente no orçamento da União. Assim temos, e chegamos a esta parte, quais são os crimes investigados pela Procuradoria Europeia. Essencialmente, investigamos do ponto de vista da receita a fraude ao IVA intracomunitária, que constitui uma infração grave, e é uma infração grave aquela que tem por efeito uma fraude ao IVA superior a 10 milhões de euros e que envolve o território de pelo menos 2 Estados-membros. Temos a fraude relativamente ao contrabando e crimes relacionados, também aqui o IVA na importação. Depois temos a fraude na contratação, não contratação, aqui no sentido de proteger a despesa, quando a União Europeia faz despesa, através da atribuição de subsídios, através da sua própria contratação. Temos a corrupção, a apropriação indevida de fundos,
o branqueamento de capitais e a criminalidade organizada. Portanto, sempre que estiverem em causa estes crimes e sempre que a vítima destes crimes não seja uma pessoa concreta, não seja um Estado concreto, mas seja o orçamento da União por via das despesas ou das receitas, a Procuradoria Europeia pode exercer a sua competência. A competência é exercida no espaço da União Europeia, mas fora, porque, como sabem, a União Europeia dispõe, por exemplo, de representações. Havendo um crime praticado por funcionário num processo de contratação de uma representação, imaginemos que é necessário fazer obras na representação da União Europeia em Nova Iorque e há ali um esquema corruptivo entre o funcionário e o prestador das obras. Apesar de ser em Nova Iorque, a Procuradoria Europeia terá competência desde que haja um Estado-membro com competência. Portugal será competente para julgar crimes cometidos por portugueses lá fora. Portanto, se esse funcionário fosse competente, poderia ser investigado pela Procuradoria Europeia, mais concretamente nos gabinetes portugueses da mesma. A competência temporal foi fixada no regulamento que a instituiu. Todos os crimes cometidos, a partir do dia 20 de novembro de 2017, entram e devem ser investigados pela Procuradoria Europeia. Quase todos os Estados-membros da União são participantes nesta forma de cooperação judiciária reforçada. A Polónia e a Suécia juntaram-se este ano. Há 3 Estados-membros que não participam. Desde logo a Dinamarca, porque desde o Tratado de Maastricht que opôs reservas à entrada no espaço de segurança e liberdade. Há o Protocolo 22 ao Tratado de Funcionamento da União Europeia. Não pode participar em nenhum regulamento da União Europeia neste campo, a menos que a Constituição da Dinamarca seja alterada e que, subsequentemente, se altere o próprio protocolo, de forma a abrir portas a que a Dinamarca participe na Procuradoria Europeia. A Irlanda tem um estatuto próprio, tem direito de entrada e de saída no espaço de liberdade, segurança e justiça, pode decidir participar deste espaço, pode aderir à União Europeia. A Hungria faz parte plena da União Europeia, não tem quaisquer restrições ao nível do tratado, simplesmente por razões políticas entende que não deve aderir e tomando essa decisão soberana. A Procuradoria Europeia é regida por um colégio, não vos vou amassar com esta parte, mas ao nível descentralizado é composta por gabinetes que têm por missão investigar os crimes. Estes crimes são investigados pelos procuradores europeus delegados. A origem dos procuradores europeus delegados é o Ministério Público Nacional, mas assim que colocados na Procuradoria Europeia são completamente independentes das autoridades nacionais. Os casos são julgados pelas autoridades nacionais, os procuradores europeus delegados são uma magistratura paralela à do Ministério Público e devem atuar em representação em todas as instâncias em que existam casos da Procuradoria Europeia. Essencialmente, de uma forma simples, assim como Portugal abdicou de uma parte da sua soberania ao perder a moeda, a faculdade de emitir moeda, também o fez ao acabar com o monopólio de procuradorias. Portanto, nós neste momento em Portugal temos 2 procuradorias a funcionar, uma em cujo vértice é o Sr. Procurador-Geral da República e que é o Ministério Público, e outra cujo vértice é o Procurador-Geral Europeu e que é a Procuradoria Europeia. Não são concorrentes, pelo contrário, querem-se colaborantes, mas são absolutamente independentes. Aqui deixo-vos o mapa dos procuradores europeus delegados. Portugal tem 6 procuradores europeus delegados, já pediu mais, veremos se é possível aumentar o quadro. Estamos aqui um pouco abaixo da média, temos países, aqui a República Checa com 10, enfim, países equivalentes com valores de procuradores europeus maiores, mas é o que é possível até agora. As investigações, isto é um ponto importante, são monitorizadas dentro da Procuradoria Europeia por uma Câmara Permanente. Eu peço desculpa porque eu sei que isto é um bocado árido, mas é como se fosse um tribunal de procuradores. Isto porquê? Porque quem vai decidir um processo de um país não pode ser o procurador desse país. Se eu estiver a investigar um caso que está a ocorrer em Portugal, quem vai tomar a decisão de acusar, arquivar, enviar para outro Estado-membro são procuradores que não são portugueses. E, portanto, com isto cria-se uma barreira a nível de proteção, de independência e de escrutínio. Portanto, as decisões da Câmara são conhecidas das partes processuais e são tomadas de uma forma absolutamente independente. O procurador português, num caso, vai à Câmara apenas para dar indicações jurídicas, mas pouco mais do que isso. Ao nível das vantagens, a nível da questão da análise desta criminalidade, é um novo paradigma. Em primeiro lugar, a nível mundial, porque é a primeira vez que se institui uma procuradoria de caráter supranacional.
A Procuradoria Europeia dispõe de uma capacidade sem precedentes para investigar e instaurar ações penais contra a criminalidade financeira, porque pode usar a sua visão de helicóptero, que resulta através do sistema próprio da Procuradoria Europeia e das análises feitas ao nível central e da coordenação dos gabinetes locais. Pode efetuar investigações em todos os Estados-membros participantes de forma coordenada, troca rapidamente informações, assegura o rápido congelamento de operações de ativo e, se necessário, requer detenções. É possível montar uma operação policial, uma operação eminentemente judiciária de busca e operações de recolha de prova em qualquer país da União Europeia no espaço de dias, o que não se verificava anteriormente. Os nossos parceiros são, desde logo a nível europeu, a Europol, OLAF e Eurojust. Depois temos, claro, no sistema judiciário nacional, um Ministério Público com grande referência e depois, tendo em conta o tipo de crimes que nós investigamos, temos cooperação com a Autoridade Tributária Aduaneira, com a Guarda Nacional Republicana e com a Polícia Judiciária, aqui indicadas por ordem meramente alfabética, sem destaque de uma sobre a outra. No fundo, era isto que eu queria que percebessem. Esta Procuradoria é nova, é nossa, é vossa, é uma Procuradoria que existe, que se pretende eficaz, que se pretende dotada dos meios necessários, resulta de um compromisso dos Estados-membros de não criar mais um elefante branco, de criar uma estrutura que possa fazer investigações. Neste momento ainda não estamos lá, é importante que se diga, precisamos de um reforço de meios absoluto. A nível dos órgãos de polícia criminal é necessário que a nossa entrada não atrapalhe a atuação do Ministério Público, porque nós não pretendemos, como dissemos, concorrer com o Ministério Público, não ficamos felizes se um determinado caso sobre a investigação do Ministério Público parar e o nosso avançar, não é isso que se pretende, pretendemos equipas dedicadas, pretendemos meios para poder trabalhar. Devo dizer-vos que esta Procuradoria, e Portugal em particular, foi pioneiro, teve o primeiro grande caso, o caso bandeira da Procuradoria Europeia, que foi a Operação Admiral, que é conhecida. Eu não vou entrar em detalhes sobre o caso, porque nem sequer o posso fazer, mas há outros. Isto aqui estamos a falar de um sistema de fraude ao IVA altamente complexo. Em Portugal, 90 milhões de euros. Isto para um país como Portugal é muito relevante. Temos outras operações maiores, como a Moby Dick, a decorrer em Itália, que estamos a falar de 500 milhões de euros. Portanto, a Procuradoria Europeia procura afirmar-se como uma mais-valia no combate à fraude e à evasão fiscal de caráter internacional e está atualmente a celebrar protocolos com todos os Estados do mundo e seguramente também com o Brasil. E são estas as palavras que gostava de deixar. Espero que tenha conseguido passar a ideia do porquê existir uma Procuradoria Europeia, porque não ficamos com o Ministério Público Nacional e qual a função e qual a finalidade. Fico ao dispor. Muito obrigado. Bem, nós temos tempo mais uns 10, 15 minutos. Eu gostava só de colocar uma pergunta à mesa, colocando, se calhar, a mesma pergunta ao Pedro e ao Rui, colocando uma pergunta específica à Luciana, que eu acho que podia ter interesse para a audiência, que é muito plural. Em primeiro lugar, para o Pedro e para o Rui, era uma pergunta que é: em que medida é que a União Europeia é fundamental para o combate à fraude fiscal e o branqueamento de capitais em Portugal? Isto que nós, desde que entramos para a CE, depois entramos para a União Europeia, enfim, temos um conjunto de normativos que transpusemos para o nosso ordenamento jurídico, desde diretivas de combate ao branqueamento de capitais, desde a própria criação do próprio crime de fraude fiscal, também tem muita influência da União Europeia, do branqueamento de capitais também, enquanto ilícito criminal, diretivas de proteção de denunciantes, diretivas de registro de beneficiário efetivo, enfim, mecanismos de cooperação judiciária, do qual a Procuradoria Europeia é um melhor exemplo. Era em medida que nós realmente dependemos da União Europeia para termos um combate efetivo. E à Luciana, fazia-lhe também uma pergunta que era, que eu quando sempre vou ao Brasil vejo muita curiosidade sobre a construção do projeto europeu, do projeto da União Europeia. E perguntava-lhe se, no âmbito do espaço económico do Mercosul, se nós podemos vir a ter aproximações a este modelo da União Europeia, nomeadamente de cooperação judiciária, de cooperação entre Estados, para combater a fraude fiscal, para combater o crime económico ou financeiro. Olha, começava pelo Pedro e pelo Rui, depois passava a palavra à Luciana. Muito bem. Sucintamente, para usarmos os 15 minutos que nos foram concedidos, eu diria o seguinte: o Estado português não depende da União Europeia para ter legislação em matéria de combate à fraude e à evasão fiscal e, bem assim, ao branqueamento de capitais. O que é inegável é que esta relação de Portugal com a União Europeia, naturalmente, que ajuda a melhorar, a desenvolver e a aprimorar a legislação
que diz respeito a estas matérias. Por outro lado, o que é importante é que Portugal e a União Europeia não se fiquem apenas pela produção de atos legislativos. É necessário que desenvolva e é necessário que melhore as suas metodologias de investigação. Porque se eu tiver uma legislação que preveja a criminalização de determinado tipo de condutas, mas depois não tenha uma retaguarda que me permita fazer uma investigação célere, atempada, principalmente no fenómeno da fraude internacional, que diz respeito às transações comerciais e que, portanto, tem impacto do ponto de vista do IVA, então significa que a legislação que eu tenho em Portugal é uma legislação perfeita, mas os mecanismos de investigação são mecanismos insuficientes. Ora, é nesta medida que a União Europeia, conjuntamente com as autoridades portuguesas, não só fiscais, como também judiciárias, pode dar um impulso fundamental no combate à fraude e à evasão fiscal, principalmente passando a mensagem de dissuasão, porque é fundamental, nenhum sistema é eficaz se não houver, do ponto de vista do destinatário, a ideia de que os sistemas são atuantes. E, portanto, este elemento de dissuasão é fundamental para que a legislação e a investigação possam ter um efeito positivo. Rui. Muito obrigado. Bom, eu agradeço a pergunta e gostaria de responder em dois fatores. Primeiro, o que é que a União Europeia nos pode dar e, segundo, também, se nós podemos dar alguma coisa à União Europeia. A União Europeia pode-nos dar, e do ponto de vista da Procuradoria Europeia, dar um standard. E esse standard pode servir como modelo também para o Ministério Público Nacional. Nós procuramos, os crimes que investigamos são os mais complexos, por definição, aqueles que envolvem mais meios, e é necessário que esta exigência que a União Europeia coloca aos Estados, e nomeadamente a Portugal, pode servir para estimular a dotação de meios, a capacitação de órgãos de polícia criminal para fazer estas investigações. Os processos que nós temos, claramente, não estavam, os nossos OPCs não estavam vocacionados para este tipo de processos, não têm meios. É importante que se saiba que, tendo sido criado o conceito de infração grave ao IVA, tem que haver um reflexo nos Estados-membros, sob pena de, no caso da Procuradoria Europeia, podemos ter um gabinete muito atuante em Munique e ter um gabinete nada ou pouco atuante em Lisboa, porque os meios, efetivamente, serão diferentes. Mas Portugal também contribui, por exemplo, a nível do regulamento da Procuradoria Europeia, uma das questões de salvaguarda, conhecida como cláusula portuguesa, foi o facto de a Câmara Permanente não pode determinar o arquivamento de um processo se o Procurador Europeu Delegado pedir a acusação. Isto é importante porquê? Porque poderia dar-se a tentação de conceder um poder a determinadas pessoas de arquivar administrativamente investigações. Portanto, a Câmara pode, se o Procurador Europeu Delegado pedir o arquivamento, a Câmara pode ordenar a acusação, mas não pode, o inverso não é verdadeiro. Do ponto de vista da história da nossa legislação, efetivamente, o Dr. Marinho Falcão disse muito na sua apresentação. Eu questiono se teríamos o regime de beneficiário efetivo, se teríamos a Lei 83 de 2017, se não teríamos. Mas, não tendo não sei se teríamos, porque, na realidade, acaba por ser um caminho, uma resposta, um pau de dois gumes. Porque Portugal quis aderir. Portanto, o facto de querer aderir significa, desde logo, que quis aceitar esse tipo de evolução legislativa. Se demitiu ou não, não sabemos. Mas o facto é que, efetivamente, ao menos tem vindo a ser transposto e eu penso que isso é positivo. Vamos lá, vamos ver se eu consigo responder a sua questão. Eu vejo assim, o Mercosul ele já tem um bom avançado de acordos, de convênios, que dão tratamento favorecido ao trânsito de determinadas mercadorias. Então, houve maturidade para esse avanço. Não tenho expectativas de que nós avancemos para além disso, no sentido de virmos a ser um bloco econômico na maturidade da União Europeia. Eu não vejo isso acontecendo tão proximamente. Agora, nestes arranjos
que visam ao combate de fraudes fiscais, por exemplo, preços de transferências, mercadorias falsificadas, trânsito irregular de mercadorias, porque o Brasil tem muitas fronteiras ali, fronteiras imensas com Bolívia, Argentina, o Paraguai, onde há realmente um trânsito complicado de mercadorias ali que entram sem tributação no país e oferecem uma deslealdade concorrencial severa para os produtores nacionais. E isso a gente vê, sim, muitos acordos, muitos convênios que trabalham para combater esse tipo de fraude. Se não tanto levados a efeito pelos próprios Estados federados, mas principalmente pela Receita Federal do Brasil. E, assim, nós vimos participando de muitos fóruns de debate que são promovidos para justamente fomentar esse tipo de tratativa, esse tipo de convênio e esse tipo de melhora do ambiente negocial de toda uma região e não só de um país individualmente. As assembleias do CIAT, por exemplo, são muito expressivas nesse sentido. Nós vimos participando e ali debatemos diversas perspectivas de combate à fraude que permitem, então, aos estados vizinhos ali sentarem e conversarem e tecerem algumas soluções conjuntas para evitar esse tipo de coisa. Tá bem? Acho que estamos dentro do tempo. E, portanto, acho que conseguimos cumprir o objetivo, respeitando os tempos todos. Muito obrigado, espero que o painel tenha sido interessante para todos. Parabéns aos panelistas, obrigada pelas participações. Nós informamos que nós não realizaremos pausas entre uma apresentação e outra desta